Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos os meus queridos irmãos, mais uma vez aqui para gravar uma mensagem de edificação para todos os meus amados e queridos irmãos. Irmãos, nós vamos estar lendo o 8 de São Mateus. O textuário dessa palavra fala dessa forma: Jesus veio para salvar, curar e libertar. A palavra de Deus, irmãos, em Isaías, já vinha anunciando que o Senhor Jesus Cristo, Ele viria sobre essa terra para curar as mazelas, para curar as enfermidades incuráveis sobre a terra. Ele veio para dar libertação aos escravos espiritual, libertação espiritual e libertação também sobre a carne. E aqui nessa passagem que fala dessa forma: e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada enferma com febre. Então Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite lhe trouxeram muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos, curou todos que estavam doentes. Assim se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Veja que no início eu falei sobre essa profecia. Então aqui, nessa passagem, na vida da sogra de Pedro, nesse exato momento, ela estava com esta febre, e o Senhor Jesus chegou a ela, tocando a febre, deixando ela, abriu as portas para mais milagre, abriu as portas para os endemoniados se libertam, abriu as portas para muitos escravos da enfermidade se libertam. Então, muitas das vezes, para o Senhor operar na nossa vida, eu mesmo sou exemplo vivo, e através do milagre, o Senhor abriu as portas para vários milagres. Assim como foi na vida da sogra de Pedro, é na minha vida, é na vida dos ouvintes dessa mensagem, é na vida daquele que crê e acredita no poder e na glória de Deus. Através de uma obra, vem mais obra. Através de uma alma convertida, vem muito mais convertida. Porque o Senhor Jesus, aqui nessa passagem, estava uma profecia sobre a sua cabeça, que ele, por onde ele passasse, ele levaria do povo as enfermidades sobre ele. Ele, por onde ele passasse, Isaías profetizou que ele tomaria sobre si todas as enfermidades das pessoas e levou todas as nossas doenças. Isto é uma profecia que foi profetizado há milhares e milhares de anos antes do Senhor Jesus vir. E aqui, na casa da sogra de Pedro, se cumpriu essa profecia. Meus amados, meus queridos irmãos, Deus não é um Deus que mente. Deus, Ele nunca mentiu e nunca vai mentir. Deus é aquele que promete e cumpre. Ele prometeu que ia enviar o Senhor Jesus para tomar as nossas dores, para tomar as nossas feridas, para curar o leproso, para curar o aidético, para curar o canceroso, para curar as enfermidades malignas dessa terra, tanto na carne como espiritual.
Quantas pessoas não precisam de uma libertação? Quantas pessoas estão doentes espiritual, sem força para ter fé, sem força para acreditar, porque a enfermidade espiritual tomou seu corpo. Ela já não acredita mais em milagre, já não acredita mais em Cristo, já não acredita mais em salvação, já não acredita mais em nada que ela possa se sustentar. Mas creia que é o mesmo Cristo, as mesmas promessas, as mesmas profecias, e nós cremos, irmãos, que por esta mensagem, assim como aconteceu com essa mulher, pode acontecer com aquele que ouvir essa mensagem com fé, que o Senhor Jesus está curando, que o Senhor Jesus está libertando. Como o textuário desta palavra, o Senhor está salvando almas, o Senhor está resgatando almas que estão destruídas, almas que estão muitas das vezes decepcionadas, muitas das vezes com tantas coisas que tem acontecido no Evangelho, tantas coisas que tem entristecido as pessoas, mas você tem que olhar para Cristo, tem que olhar para a palavra de Deus, sacudir o pó da tua capa e caminhar, tirar essa enfermidade espiritual, essa paralisia espiritual. Quantos estão paralíticos, não usa mais as ferramentas que Deus deu, não usa mais os dons que Deus deu, não usa mais a fé que Deus deu, para se libertar da escravidão, da dor, da angústia, das enfermidades. Já não usa mais os dons do amor que Deus deu, amar o próximo, amar aquele que precisa ser amado, ser abraçado. Já não tem mais esse dom. Está travado, está paralisado, está enfermo, não consegue mais reagir, não consegue mais se conduzir pelas suas próprias forças, porque está anêmico espiritual, está faltando palavra, está faltando virtude, está faltando crença. Mas por essa mensagem, assim como o Senhor carregou todas aquelas enfermidades, pela palavra de Deus o Senhor vai carregando todas as enfermidades da incredulidade, da falta de fé, da paralisia espiritual, e com pouco começa a se movimentar tudo de volta, começa a vir a alegria de sentir Deus, começa a vir a voltar o desejo de falar de Deus, o desejo de anunciar a palavra, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de dar glória para Deus, o desejo de sentir a virtude do Espírito Santo de Deus, o desejo de sentir Deus, o desejo de ser abraçado por Deus. Quantos já não perdeu esse desejo porque está enfermo, mas por essa mensagem muitos vão ser tocados pela essa palavra. Esta palavra que se cumpriu naquele dia, se cumpre hoje, se cumpre agora, os paralíticos espiritual. Quantos e quantos estão endemoniados, carregados de demônio, demônio do adultério, demônio da mentira, o demônio de estar lá no cemitério, fazendo despacho, fazendo descarrego, fazendo todo tipo de maldade. Todos esses demônios caem por terra. Não tem poder contra o nosso Deus, não tem poder contra a nossa vida, não tem poder contra a vida daquele que crê. Quantas e quantas vidas estão amarradas através de pacto de maldição? Quantos casamentos não foram destruídos? Muitos não acreditam, muitos acham que é bobagem, né? Essa história de mexer pauzinho, essa história de fazer feitiçaria. Eu vi um casamento ser destruído à base de macumba, à base de feitiçaria. Mas Deus é todo poderoso, irmãos. Deus é todo glorioso. A palavra de Deus fala assim, no Salmo 91, né? Que o Senhor é nosso escudo, Ele é o nosso protetor. O Senhor é onipotente, é o todo-poderoso. Nós temos que descansar sob a sombra do Onipotente. O que significa a sombra do Onipotente? Quando você está um sol escaldante, com sede, cansado de tanto andar léguas e léguas, você vai procurar uma sombra para descansar. Então muitos estão cansados espiritual, de tanta luta, de tanta guerra, de tantas coisas, principalmente nesse sentido. Você vai procurar abrigo naquele que tem todo o poder, naquele que pode te proteger,
proteger a tua vida espiritual, proteger a tua casa, proteger a tua vida, a tua fé. Sob a sombra do Onipotente, você descansará a tua mente, o teu coração, você descansará e o Senhor fará a sua parte. Para não prolongar esse vídeo, aqui fala assim: no início da noite lhe trouxeram muitos endemoniados, e ele com apenas uma palavra. Veja que tem pessoas que vai expulsar um demônio, entrevista o demônio, pergunta de onde o demônio veio, pergunta o que o demônio fez, dá um palco para o demônio, irmãos. Biblicamente, toda vez que o Senhor Jesus teve lugar que o Senhor Jesus Cristo disse: cala-te e sai dele. Esse negócio de dar palco para demônio, vanglória, isso aí não provém de Deus, irmãos. Não tem conversa com demônio, não tem conversa com capeta. Se vocês têm uma vida debaixo do altar do Senhor, o Senhor disse: verá obras maiores do que aquelas. Sombra de Pedro curava, Pedro expulsava demônio, Paulo expulsava demônio. No nome do Senhor Jesus, sai dele, saía. O Senhor Jesus, onde ele passava, os demônios iam saindo. Então veja aqui, com uma só palavra os demônios foram embora, os espíritos imundos, é com uma palavra só, e o criado será sarado. Foi, aquele criado não chegou? Ah, estou com um conservo doente lá, eu quero que o Senhor vá até lá. O Senhor Jesus não podia até lá, eu não posso ir até lá. Não, perdão, ele falou que falou que ele não era digno de receber o Senhor Jesus. Eu sou digno de você ir na minha casa, mas se você falar uma só palavra, eu tenho certeza que ele, o meu criado, sarará. O meu criado sarará. Eu não sou digno, quer dizer que ele foi humilde a reconhecer. Eu não sou digno de receber o grande mestre, o Senhor Jesus. Eu sou digno, Senhor, mas eu tenho fé. Muitas das vezes você pode nem ser digno. Você pode se achar digno, você pode ser digna, você pode se achar o pó da terra, você pode se achar inferior como você for, mas se você tiver fé, como esse teve, para que o seu criado sarasse, você será sarado. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: vai, estava com febre, disse: vai, que quando chegar lá ele está curado. Quando o Senhor Jesus soube na notícia que o homem curou, ele disse: eu nunca vi tanta fé em Israel como desse homem. E esse homem, ele era soldado, ele era capitão, era homem de autoridade, era homem de respeito, era homem de patente. Mas ele ouviu falar do Senhor Jesus, ele ouviu falar dessas promessas, ele ouviu falar desses milagres, ele ouviu falar que o Senhor curou a sogra de Pedro, ele ouviu falar que através de um milagre na vida da sogra de Pedro, muitos demônios foram expulsos, muitas enfermidades foram curadas. Muitos precisam de uma rosa, de água, disso, daquilo, não. É só com uma palavra. No nome do Senhor Jesus, seja curado e vai ser curado. É dessa forma, irmãos, que o Senhor Jesus trabalha. É dessa forma que a palavra de Deus entra. É dessa forma que a palavra de Deus faz. É dessa forma que a palavra de Deus cria. Porque todo o poder e toda a glória está em Deus. Você que é um homem de fé, uma mulher de fé, não tem que se preocupar, não tem que se turbar, porque o Senhor é teu bálsamo. Bálsamo é uma planta, de cura, uma planta, que tipo uma espécie de um remédio que se passava nas feridas. Então o Senhor que passa nas tuas feridas, é o Senhor que passa nas tuas dores, é o Senhor que te cura, que te liberta, como está escrito aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.